Babo, Cuiú, Colofé, Axé, Saravá, Salve, Salve. Para quem não teve a oportunidade de assistir o vídeo do Babá Ribas Choguian, que passou na noite de domingo, eu convido para que vocês assistam, pois ele fala sobre diversidade cultural no nosso país, sobre poder econômico, poder político e poder ideológico, que vão ser a base da nossa conversa de hoje. Porque estamos vivendo um momento político no nosso país e esse momento político ele discute e está em vigência os três poderes que acabamos de citar. Mas eu gostaria de dar uma ênfase ao poder ideológico e falar um pouco sobre a aporofobia, que é uma aversão ao pobre. Isso é um valor ideológico que foi constituído pela sociedade atual, em que os pobres são vistos como algo de somenos. E a cultura do pobre é uma cultura que não é valorizada em nossa sociedade. Então, tudo aquilo que diz respeito ao pobre, seja ela religião, música, bairros onde ele mora, regiões do país onde ele está concentrado, são coisas consideradas de somenos. E uma questão que a aporofobia traz é que perde-se a identidade individual. Ele é visto como uma entidade coletiva. E isso a gente trata como o pobre, a pobre. Mas há uma outra questão ideológica envolvida nisso, que é uma oposição de classes. Porque o pobre, ele está diametralmente oposto ao rico. Porque para você caracterizar alguém como pobre, você precisa ter aquele que seja o contraponto do pobre, que é o rico. E há um menosprezo pelas coisas dos pobres. A negação do próprio pobre na sua condição de ser social. Bom, o temor a tudo que o pobre faz esbarra naquilo que eu faço, que talvez você que esteja me assistindo faz, que são as religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras nasceram no seio de camadas menos favorecidas da nossa sociedade. Eu sei que até ter a figura do pobre incentiva também a figura do caridoso, porque tem que ter aquele que faz a caridade para o pobre, estimula esse ideal de caridade. Embora os terreiros, eles façam exatamente o contrário. Eles tendem a reafirmar a pessoa como um sujeito produtivo, ativo, capaz e empoderado, porque ele vai conseguir atuar no meio onde ele está. Mas essa desigualdade é considerada uma desigualdade estrutural. É como se essa desigualdade na nossa sociedade ela fosse vigente e estrutural, ou seja, existe ali pobre e rico e essas classes sociais elas são antagônicas. E no caso do antagonismo, há uma classe que faz supressão à outra, ou seja, o rico ele suprime, ele tem poder sobre a classe pobre. Seja este poder econômico, seja o poder político, seja o poder ideológico. Então, nós temos que entender que não há uma situação em que o pobre consiga se posicionar. Há, então, subentendido uma subordinação do pobre às classes mais favorecidas. E essa desigualdade estrutural ela acaba criando também uma coisificação do pobre. Ele é tratado como uma coisa social, ele não é tratado como um ente social com necessidades, um ente social capaz de gerir a si. E aí a gente vai chegar num ponto muito constrangedor da minha fala, porque nós tivemos uma época em que havia senhor de escravos e escravos. Hoje nós temos uma classe, uma elite e uma classe pobre. Não estou dizendo que seja exatamente a mesma coisa, mas ideologicamente nós estamos falando sobre as mesmas coisas.
Existe aquele que tem um poder econômico muito efetivo e ideológico e aquele que não tem este poder político, econômico e ideológico tão expressivo por falta de onde se colocar, se posicionar e ter voz social. Bom, automaticamente essas duas camadas, essas duas situações sociais de pobre e rico excluem a heterogeneidade e a diversidade da nossa sociedade. Nós ficamos com uma sociedade homogênea em que está centrada nos ricos ou homogênea que está centrada nos pobres. E perdemos então a diversidade. É lógico que a diversidade nunca foi, nunca será fácil de estar manifesta na sociedade, dos encontros e desencontros. Isso requer uma grande habilidade política e ideológica para que a pluralidade ela seja efetiva e que tenha um desenvolvimento social para toda vamos dizer, o aproveitamento ou que todas as pessoas sejam contempladas na nossa sociedade. Mas o que isso tem a ver com as religiões afro-brasileiras? Onde que nós entramos nisso? Nós saímos das camadas pobres da sociedade. Em diferentes momentos, mas a maior parte de nós, a maioria das religiões afro-brasileiras, saíram das camadas menos favorecidas. Ou seja, o nosso DNA, a nossa origem, a nossa tradição religiosa tem o DNA dos pobres. E na atualidade, nós estávamos conquistando nossa dignidade como religião, a dignidade daquilo que nós somos e tornando isso público. Graças às redes sociais, às políticas públicas, isso vinha acontecendo. O fruto disso foi, inclusive, a fundação de uma faculdade de teologia com ênfase em tradição oral, reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, que foi fundada por Babá Rivas Choguian, Francisco Rivas Neto, na qual eu trabalhei e obtivemos o reconhecimento do MEC com nota 4, demonstrando que nós somos capazes de produzir, sim, conhecimento, que nós somos capazes de ter uma cultura que seja tão valorizada quanto qualquer outra. Mas essa polarização trouxe um movimento de ódio para o país. E este movimento de ódio, e eu digo isso não porque há os políticos nessa situação, mas porque encontrou eco nas pessoas, nos indivíduos, na sociedade, que começaram também a extrapolar essa situação de ódio e de violência, que tem gerado um desconforto social profundo. E esse desconforto social é alguma coisa que é incompatível com o mundo dos terreiros. Porque quando nós temos uma casa de santo, um terreiro, um ilê, uma choça, uma choupana, não importa, o objetivo da nossa casa de santo é trazer conforto para as pessoas, trazer para esta pessoa um equilíbrio. Isso não intramuro, isso é para o mundo, para os nossos filhos de santo, para quem nos acorre e para ideologias que apliquem este conforto, o respeito, a diversidade, o empoderamento das pessoas nos seus diferentes segmentos sociais, políticos, ideológicos e religiosos. Nós temos como premissa que a heterogeneidade não é algo ruim e a diversidade também não. E dentro dos nossos terreiros, é isso que nós buscamos ensinar. Mas quando a política de ódio, ela acaba se tornando tão opressora a ponto de causar um desconforto para todos, eu volto para dentro do terreiro e pergunto, e nós? De que lado a gente fica numa situação em que há opressor e oprimido? Nós, das religiões afro-brasileiras, que somos povos que fomos oprimidos, que nascemos dos pobres, que divulgamos uma cultura marginal, que tentamos colocar
e nos situar publicamente como uma religião reconhecida, estabelecida e capaz, ficamos nesse momento. Eu não posso crer que os terreiros sejam locais em que o ódio tenha mais voz do que a cultura de paz. Porque dentro dos terreiros, a cultura de paz é a nossa bandeira. E é uma bandeira que tem de ser levantada, defendida todos os dias, em todos os momentos. E nós não setorizamos uma vida religiosa de uma vida política, de uma vida ideológica e de uma vida econômica. Aliás, para nós, o poder econômico é importante porque ele rege a sociedade, mas ele não é vital para que nós designamos seres mais ou menos importantes dentro da nossa sociedade. E assim eu convido vocês a uma reflexão. Quando eu coloquei no meu texto de ontem, o mundo está doente, a sociedade está doente e o indivíduo está doente, e nós entendemos doença por desequilíbrio, sejam eles psíquicos, afetivos ou físicos, e isso é biopsicossocial, pode ser do indivíduo, também pode ser da sociedade, eu retomo, nossa sociedade está doente quando ela causa situações de ódio e violência sem pensar a quem ou de que forma, ou categorizando em hierarquias pessoas que são mais ou menos importantes. Que o Orixá, o grande Alá de Oxalá, possa cobrir a todos. E se nós, assim como eu desejo a vocês, que Ele nos cubra da violência e nos cubra da falta de capacidade de lucidez para pensar aquilo que é bom para todos. Motumbá, Mocuyu, Colofé, Axé, Saravá, Salve, Salve.